A graça e a paz, irmãos. Amém. Louvamos ao nosso Deus, por essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de desfrutar eu vou dizer que descanso. É descanso, irmã Silvia, porém é um lazer que nós vamos ter. O lazer também serve para descansar, Felipe. Por mais que nós estejamos nos movimentando, mas isso faz parte de uma faxina mental que nós precisamos executar de tempos em tempos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, do verso 1, nós vamos ler. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, nos diz: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava assaltar-lhe um preso qualquer que lhes pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Quereis, pois, que faça daquele a quem chamais do rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificarem. Amém? A essa hora do dia, você acha que Jesus estava onde? Você acha que Jesus estava onde a essa hora do dia, há 2026 anos atrás? O texto bíblico diz que Jesus, bem cedo, foi levado, e aqui é entre 5 horas a 6 horas da manhã. Ele passou a noite sendo interrogado, passou a noite sendo questionado, e o condenaram por blasfêmia. Só que os judeus não poderiam executar ninguém, aspas, de maneira legal, sem que se passasse pelo critério e a condenação dos romanos. Por isso que levaram Jesus até Pilatos. E ficou um jogo entre Pilatos e Herodes, para saber quem o condenaria. Mas não foi Herodes que fez isso, foi
Pilatos. Então Jesus, entre 5 horas a 6 horas da manhã, estava diante de Pilatos, sendo interrogado. O tema da nossa breve reflexão é a condenação de Jesus. Mas eu poderia chamar de a Divina Comédia. Mas aqui eu levaria um bom tempo para explicar esse tema, a Divina Comédia. Mas explico ele por outro viés, para mostrar que esse texto ele é cheio de ironia. Ironia é um recurso também literário, é uma forma de se expressar. E Marcos está se utilizando deste recurso literário que nós temos para nos comunicar, chamado ironia, que serve para muitas vezes entendermos que aquilo que está acontecendo de maneira contrária ao que está sendo contado. Veja, a ironia também serve para mostrar que aquilo que está acontecendo de maneira contrária do que está sendo contado. É uma realidade contrária. Agora escute, eu falei que a ironia, Felipe, tem um sentido de mostrar uma realidade contrária. Pensando nessa minha afirmação, se formos ler o texto mais uma vez, perceberíamos que a minha fala não está sendo uma fala fora de um contexto ou uma fala que está desmerecendo o texto. A Bíblia, ela tem muito humor. E nós precisaríamos entender que os profetas, os escritores, para se comunicar, eles usavam desse recurso. Mas eu mostro para os irmãos das ironias que nós temos no texto. Eu poderia citar do verso 1 e em diante, mas dessas ironias, do verso 1 e segue no interrogatório, segue quando os soldados estão zombando de Jesus, você vê e percebe a ironia do texto. Como assim? Você, um leitor da Bíblia, que viu que Jesus fez grandes coisas e maravilhas, o texto bíblico diz no verso 1 que Jesus foi amarrado. Aí a pergunta é, ele tinha poder para se soltar? Jesus está se entregando. Jesus está se permitindo passar por essa situação. Então, esse verbo entregar, que eu não sei qual que tem na sua Bíblia, na minha tem, dizendo que o levaram, amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Mas, na verdade, era Jesus que estava se entregando. Entendeu a ironia do texto? O Sinédrio, ele era formado por 70 homens mais um. Os homens de maior eloquência, de maior sabedoria, os homens de maior entendimento, os teólogos do tempo de Jesus, se reuniram e traçaram um plano para condenar Jesus. Entendeu a ironia do texto? Quem de fato está sendo o plano está sendo do próprio Deus. Você entendeu? Que Marcos está mostrando que vocês só estão fazendo isso porque existe uma permissão, existe um propósito, existe o desejo de Deus para que aconteça. Quando nós percebemos o silêncio de Jesus, meus irmãos, nós somos acostumados a quê? A no querer nos justificar de toda forma. Quando estão nos condenando, nós queremos e precisamos nos justificar para limpar a nossa pele, para mostrar para os outros que aquilo que estão falando da gente, que aquilo que está falando de mim, não é isso. Aí eu preciso, de todo jeito, mostrar que o que estão falando de mim não é isso.
Mas Jesus ficou em silêncio. A pergunta que Pilatos faz para ele, és tu o rei dos judeus? Não tem só um sentido interrogativo, tem um sentido afirmativo. Como assim? O próprio Jesus disse, tu o dizes. Mas a intenção de Jesus ao dizer que o que ele estava dizendo não é que Jesus está afirmando e defendendo a ideia de que ele está sendo rei conforme as pessoas estão dizendo que ele é. Não tem essa intenção. Mas Jesus não está negando que o que está sendo dito é verdadeiro. Que Pilatos está reconhecendo quem é Jesus, que é o rei. Um rei que prefere mostrar a sua inocência com o silêncio. O rei que prefere mostrar para aquele que estava o interrogando que não queria usar do recurso romano para se defender. Como assim? O recurso romano, a pessoa tinha o direito de falar, tinha o direito de se defender, e Jesus não falou nada. Não para consentir com as afirmações contrárias contra ele, mas para silenciar e mostrar que ele não tinha erro algum, ao ponto de o próprio Pilatos ficar maravilhado. Ele não creu, mas ele ficou maravilhado. Como é que este homem, num momento como esse, prefere ficar em silêncio? E Pilatos constata que nele não havia nenhuma culpa, nenhum erro, que as acusações que eram feitas contra ele não se sustentavam. Mas também nós devemos pensar, por que Jesus fica em silêncio? Ele, alguns dias atrás, possivelmente ou na segunda ou na terça-feira, vieram pessoas até ele e fizeram diversas perguntas e ele respondeu a todas. Será que ele não tinha uma resposta suficiente para mostrar para Pilatos de que ele, do que estava sendo condenado, era tudo debalde, era tudo mentira, mas Jesus preferiu ficar em silêncio. Por quê? Porque ele não queria fugir. Percebeu a ironia do texto? Deixa eu te mostrar outra ironia. Qual o significado do nome Barrabás, sem olhar no chat GPT, crente? Desliga a internet, irmão Silvia. Outra ironia que o texto nos mostra. Que perguntaram, Pilatos queria soltar Jesus. A mulher de Pilatos sonhou, e no sonho ela sofreu muito por conta de Jesus. Pergunta para mostrar assim, vocês mesmo querem? Aí Pilatos tenta dar um jeito. E qual foi o jeito de Pilatos? Pegar um condenado. Alguém que todo mundo sabia que ele tinha cometido um crime. Preste atenção. Preste atenção. E pegaram um homem que o nome dele era Eu já falei na igreja, se eu não falei, estou falando mais uma vez. E não preste atenção na melancia, preste atenção em mim. Que vou dar o significado do nome Barrabás. Essa expressão Bar significa, já falei na igreja, filho de. Tá ok? Então, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Bartimeu não é o nome do cego, é o nome do pai dele, filho de Timeu. Então, Barrabás significa o quê? A gente já sabe que é Bar. Ele é filho de alguém. É filho do Diaba. Filho do pai. Veja. Filho do pai. Aí Pilatos pergunta, que filho você quer soltar e quer que seja condenado? Preferiram o filho do pai que fosse solto, mas escolheram o filho, o verdadeiro filho do verdadeiro pai,
para ser condenado. A ironia do texto. E para concluir, olhe para o pastor. Calma que... Olha, meu tempo era 15 minutos. Eu acho que não tem nem 15 minutos. Essa pregação é relâmpago. E pode acreditar que Deus está fazendo um milagre. 16? Eu vou concluir. Veja, a outra ironia do texto. A última. Os soldados começaram a tratar Jesus como um rei. E o que fizeram? Sabe o que fizeram? Vestiram ele de púrpura, uma veste real. Segunda coisa, pegaram uma coroa, puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, começaram a adorá-lo, começaram a louvá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. Mas a intenção dos soldados era o quê? Ridicularizar Jesus. Mas de fato estavam adorando, porque de fato ele era o rei. Meus irmãos, a uma hora dessa, o teu mestre estava ensanguentado. Talvez pela via dolorosa. Olha, quando o Simão Cirineu estava passando, que a Bíblia fala que os constrangeram ou o forçaram, a intenção não era só trazer um alívio para Jesus. Preste atenção nisso. A intenção era, porque quando a pessoa passava pelo açoite, irmã Silvia, nem todas as pessoas nem suportavam nem o açoite. Não sei se você já assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O chicote, de fato, tinha ossos, pedaço de metal na ponta, que quando pegava nas costas, pegava no corpo, arrancava a carne. E pessoas morriam ali, não chegavam nem a chegar no lugar da caveira, no lugar da crucificação. Desmaiavam, morriam por conta do terror que era o processo da crucificação. Aí os soldados viram que Jesus talvez não chegasse lá, botaram Simão Cirineu para carregar a cruz. Por quê? Eles estavam dizendo: nós queremos crucificá-lo de todo jeito. Sabe por quê? Porque era da vontade do Pai que ele morresse crucificado, não ficasse na beira do caminho. Então não é só Roma que está constrangendo Simão Cirineu. Era a vontade de Deus que fosse cumprida. Jesus sofreu por mim e por você. Eu e você éramos pecadores. Merecíamos estar destituídos da glória de Deus. Mas Jesus nos amou. Amou pessoas que não mereciam. Irmãos, a cruz não é, de forma alguma, uma declaração vazia. É uma demonstração de amor, de que Deus não quer mais inimizade com o homem, que é paz. Ele sofreu tudo aquilo por nós.